Olá, eu sou o Leandro, professor de ciências. A aula de hoje é sobre os protozoários. Protozoários são organismos que deram um salto evolutivo no que se refere à organização da célula, com relação às bactérias. Bom, os primeiros seres que surgiram na Terra possivelmente foram as bactérias, há 3,8 bilhões de anos. Durante 1,8 bilhão de anos, as bactérias reinaram hegemônicas sozinhas na Terra, até que desenvolveu um tipo de célula diferente, que é a célula eucariótica, cujo principal representante atualmente são os protozoários. E a partir dessa célula, deu origem a outros seres vivos que a gente pode observar aqui. Essa célula eucariótica deu origem ao reino protista, ao reino vegetal, aos fungos e aos animais. Nessa aula, vamos falar especificamente, dentro dos protistas, dos protozoários. Nesse grupo estão presentes também as algas, não será assunto dessa aula. Bom, relembrando, a diferença entre uma célula eucariótica, que eu disse que foi esse salto evolutivo, com as células anteriores bacterianas, que são células procariontes. A gente pode observar que essa célula aqui é muito mais complexa. O ponto a se chamar a atenção é o material genético, o DNA, que está em tom azulado, ele está totalmente misturado com esse líquido chamado o citoplasma. Nesse caso aqui não, o material genético está aqui dentro dessa esfera azulada, que é uma membrana chamada de carioteca, está organizadinho dentro dessa região. Bom, então o reino protista, pertencente ao domínio eucária. Como eu disse, são protozoários e algas, mas a aula de hoje é somente sobre protozoários. São células, como eu mostrei anteriormente, eucariontes, são seres heterótrofos. Isso significa que eles não produzem o próprio alimento, eles precisam consumir uma fonte de energia, uma glicose feita por um outro ser autótrofo. Os protozoários todos são seres unicelulares, apresentam apenas uma célula. Como exemplo, aqui uma ameba e aqui um protozoário de vida livre, o paramécio. Aspectos gerais dos protozoários, a maioria deles apresenta vida livre, ou vive em ambientes aquáticos como rios, lagos, lagoas, mares, oceanos, ou em ambientes terrestres úmidos. Percebam que tem que haver água para esse organismo se manter vivo. Outros que não têm vida livre apresentam-se na forma de parasitas, comensais ou mutualistas. Vou falar cada termo desse e vou explicar com detalhes. A classificação desses seres, também vou explicar posteriormente cada um deles. Eles são classificados de acordo com a forma na qual eles se locomovem, se deslocam. Alguns se locomovem por meio de pseudópodes, que são seres ameboides, por meio de cílios, flagelos, e tem alguns organismos que não têm estrutura de locomoção, que são chamados de esporozoários ou apicomplexos. Bom, começando pelos seres os seres ameboides, que se locomovem por pseudópodes, os nomes deles também, ou sarcodinos ou risópodes, são seres como exemplo a ameba. Aqui uma figura, uma ilustração, onde tem várias etapas, começando aqui e terminando aqui, onde ele está, por meio desse processo de pseudópodes, se alimentando, englobando uma bactéria. Inicialmente aqui está a célula, repito, essa célula aqui, de uma ameba. O núcleo dela, dentro do núcleo tem um material genético, e tem algumas organelas, os lisossomos. Lisossomos é um saquinho cheio de enzimas que auxilia na digestão daquilo que a ameba vai se alimentar. Como, por exemplo, essa bactéria. Amebas comem bactérias, dentre outros compostos, né? Então, aqui, ela está inicialmente projetando o corpo dela para poder englobar essa célula bacteriana. Aqui já está englobado. O próximo passo é esses lisossomos virem e lançarem as enzimas no interior desse glóbulo. Acontecer a digestão das bactérias, aquilo que for nutriente, for útil, ela incorpora no seu organismo. Aquilo que for inútil, ela elimina por meio desse processo aqui. Bom, o próximo tipo de locomoção, por meio de cílios. Cílios são esses pequenos, um tipo de pelo, mas não é pelo.
essas estruturas que estão ao redor da célula. Esse é um paramécio, uma célula complexa, com várias funções que eu vou falar daqui a pouco. Então, esses cílios geralmente são pequenos e numerosos. Bom, o paramécio, como eu disse, uma célula que tem uma região de entrada de alimento. Tem dois núcleos, um núcleo responsável pela multiplicação e outro núcleo responsável pelo metabolismo, ou seja, as reações químicas, os processos que ocorrem dentro do organismo, é esse núcleo maior. Tem também uma organela que é semelhante a um rim humano, de forma bem simplificada, um rim humano, que tem a função de excretar substâncias em excesso, como, por exemplo, água. Então, de novo, aqui a figura de um paramécio e de pouco evidente os cílios ao redor. Mais uma forma de locomoção por meio de flagelos. Cílios são muitos e pequenos. Flagelos geralmente são em pequenas quantidades e maiores, mais alongados. Esse protozoário é o agente causador da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. E essas bolinhas avermelhadas, esses discos avermelhados ao redor, são células vermelhas do sangue, glóbulos vermelhos. Então, aqui ele está numa região do sistema circulatório. Esse outro protozoário, ele não se locomove, ele se locomove a partir do fluxo do sangue. Ele não tem estrutura locomotora. É esse amarelado. Novamente, células vermelhas do sangue, glóbulos vermelhos. Esse protozoário é o agente causador da malária, ou seja, o Plasmodium. Nessa figura, apesar de não estar avermelhada, são células vermelhas do sangue. E aqui tem o Plasmodium no interior dessas células vermelhas. Essa está infectada, essa também está, aqui também está um pouco e essa também está. Agora, a importância médica dos protozoários. Aqui nessa figura, eu separei duas formas de contaminação por alguns tipos de protozoários. Primeiro, ingestão. Ingestão tanto de água quanto de alimentos contaminados. Podemos nos infectar com a amebíase, com a ameba, e a giardíase, com a giardia. Agora, a contaminação por meio de vetores. Vetor é um inseto que transmite a doença de um ser para o outro. Ele é um veículo de transmissão de doenças. Coloquei 3 vetores aqui. O barbeiro, ele é agente transmissor da doença de Chagas, desde que ele esteja contaminado com o protozoário. 2 mosquitos pernilongos, o mosquito prego, que é o transmissor da malária, e o mosquito palha da leishmaniose. Bom, agora como que nós prevenimos a amebíase e a giardíase? Eu coloquei esses dois juntos. Anteriormente eu falei que a transmissão é por meio da água e alimentos contaminados. Mas uma pessoa contaminada, ela pode liberar esses protozoários por meio das fezes. Então, se a pessoa defecar, fazer as fezes em local inadequado, como por exemplo no meio do mato, pode ser que essas fezes contaminadas por esses protozoários atinjam um rio ou uma horta, por exemplo, contamine esses alimentos ou essa bebida, a água, e uma pessoa posteriormente ingerindo se contamine. Então, como eu posso prevenir essas doenças? Por meio da educação sanitária, individualmente a pessoa tem que evitar fazer as fezes em locais inadequados. O governo tem uma participação muito importante nisso, fornecendo saneamento básico, fornecendo tanto uma rede de esgoto quanto uma estação de tratamento de esgoto. E por fim também, cuidado com o tipo de água e alimento que se contamina, que se consuma. A água tem que ser filtrada ou fervida, ou os dois, né? E alimentos muito bem limpos, né? Agora, a prevenção de doença de Chagas, malária e leishmaniose. Começar pela doença de Chagas, que ela é transmitida pelo barbeiro, que é um inseto que pica essa região do rosto. Ele estando contaminado, ele pode infectar a pessoa, não diretamente com a picada. Ele infecta quando ele defeca no rosto da pessoa após ele ingerir o sangue da pessoa, mas a infecção de fato acontece no momento que a pessoa coça e com a unha, com o dedo, ela empurra as fezes no interior do ferimento. Entrando no sistema circulatório da pessoa, pode contaminar, infectar o coração da pessoa ou o sistema digestório, principalmente as células do esôfago.
o coração, principalmente, ela começa a danificar o tecido cardíaco e reduz a capacidade do coração de bombear sangue. Fica cada vez mais difícil, ele incha e pode levar a óbito da pessoa. Então, e esse tipo de moradia é muito comum encontrar esse inseto, casas de pau a pique. Então, a melhoria nas condições de habitação da população é um fator importante. Tratar o doente sempre é importante, porque se não houver doente, não tem foco de transmissão da doença. E um outro aspecto da doença de Chagas é o tipo de alimento. Às vezes, alguns alimentos são processados, pode cair um barbeiro contaminado ali, e ali ser uma fonte de contaminação para as pessoas que virem a comer esse alimento. Agora, quanto à malária e a leishmaniose, são transmitidos por mosquitos, por pernilongos, iniciando pelo controle, o tratamento do doente. Não havendo doente novamente, diminui a transmissão. Como que nós diminuímos a população de mosquitos transmissores? O poder público pode oferecer venenos para poder matar esses insetos. No entanto, tem um impacto ambiental a partir dessa ação. A ação mais adequada é o controle biológico. É você pegar um parasita do pernilongo, lançar no meio ambiente para poder criar uma doença nele e matar e diminuir a população de pernilongos. Em casa, nós podemos utilizar redes, essas telas, ao redor da cama ou nas janelas para impedir a entrada dos pernilongos. E a utilização de repelentes também. Bom, agora uma associação ecológica entre protozoários e outros seres vivos é o mutualismo. O mutualismo é uma relação harmônica, benéfica para os dois seres envolvidos. No caso, como exemplo, um cupim e um protozoário. E se você separar os dois, ambos morrem no ambiente onde eles estão. O cupim, ele come celulose, ele come madeira. A madeira tem celulose. A celulose é uma molécula grande, como se fosse um colar de pérolas, onde cada pérola é um açúcar. O cupim, que é o açúcar, porque é a fonte de energia, mas ele não consegue quebrar a celulose. Quem faz isso é esse protozoário. Então, ele libera o açúcar para o cupim, para obter a energia dele, e o cupim, por sua vez, tem em abundância esse açúcar, porque o cupim está sempre se alimentando. O protozoário tem em abundância esse açúcar, porque o cupim está sempre se alimentando. Agora, uma outra relação ecológica, comensalismo. O comensalismo é uma relação onde dois seres vivos, um sai beneficiado e para o outro é indiferente. Exemplo, os protozoários que se encontram no nosso sistema digestório. Eles são beneficiados porque eles estão obtendo o alimento que nós ingerimos. E para a gente é indiferente, porque o tanto que eles comem, que eles consomem, é insignificante, não vai fazer mal para a gente. Protozoários têm outras relações no nosso organismo. Essa é só um exemplo. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria ter passado. Bons estudos a todos.